Boa tarde, minha querida Rondônia. Prazer estar aqui novamente com vocês. Agradecendo sempre o carinho da audiência, essa responsabilidade que você coloca em minhas costas aqui todos os dias, por levar até você a entrevista interessante, o tema atual, a informação condizente, enfim. Todo dia a gente se prepara aqui um pouquinho mais para que você receba aí na sua casa, no seu carro, onde você estiver, no seu tablet, no seu rádio, nas nossas plataformas, que você receba aqui o melhor programa que a gente pode produzir. Agradecer a você que normalmente está aqui conosco através do nosso WhatsApp 999-285-4188. Agradecer a direção da emissora que acredita aqui no nosso trabalho, minha querida Nésia Albuquerque e Adilson Norato, e agradecer também aos patrocinadores que estão aqui no nosso programa, que às vezes estão aqui no rotativo da emissora, todos são muito importantes para que a gente consiga colocar o melhor dessa emissora no ar. Agradecer a todos os meus queridos amigos aí, meus colegas do interior do estado, que estão aí em Presidente Médici, Cacoal, Roline Moura, Pimenta Bueno, Guajará-Mirim, Ouro Preto do Oeste, Ariquemes, e que a partir de agora cedem a sua frequência das suas localidades para que a gente possa levar até você nessa rede de radiodifusão o melhor programa, o programa mais antigo do rádio, aquele que inventou o horário da entrevista política no estado de Rondônia. A Hora do Povo. Bom, antes de conversar com o meu convidado de hoje, que é o Ramon Cujuí de Freitas, candidato do PT à Prefeitura de Porto Velho e que continua nessa linha. Nós estamos apresentando a cada semana 3 candidatos e hoje é o Ramon Cujuí e a gente vai ter aí até o dia 16, 20, por aí assim, pelas minhas contas, nós teremos passado todos os 15 candidatos aqui para que vocês conheçam a proposta, conheçam exatamente quem é a pessoa e possam definir melhor o seu voto. Quanto mais você conhece o candidato, melhor você tem, maior é a sua possibilidade de efetuar o voto certo. Mas antes de conversar com ele, aquela nossa conversa diária de pé de rádio, tá na hora. A Hora do Povo. Opinião. Meus amigos, não que esteja errado na essência, não está. A escolha de um ministro do STF, qualquer que seja o modelo adotado, vai sempre gerar desconfiança e que às vezes é uma desconfiança dupla, como agora com o presidente Bolsonaro indicando alguém que foi previamente aprovado pelo Centrão, com um currículo sofrível e inconsistente, mas que já se sabe de antemão que será aprovado pelo Senado. Única esperança de brecar essa tal indicação. O desembargador Cássio Marques não é uma sumidade no mundo jurídico, mas não difere muito dos atuais ministros que formam o STF, e convenhamos. Pudéssemos nós ressuscitarmos Rui Barbosa e a queixa ainda assim existiria se o modelo de escolha não sofresse alguma alteração substancial, não sofresse e se não sofrer. Bom, como aceitar que num converscote, numa conversa entre amigos, com líderes de partidos que formam o Centrão, com o ex-presidente do STF e sem a presença do atual presidente do STF, mas com um ministro que tem uma ligação estreita com o presidente da República, se faça uma escolha de um novo ministro que tem como uma das principais qualidades, acreditem, ter tomado tubainas com o presidente Bolsonaro. Difícil. Há, no mínimo, um desconforto e a preocupação real de como esse juiz-ministro vai se comportar quando tiver que julgar casos envolvendo aqueles a quem hoje abraça e pede votos no périplo que fará lá no Senado. É campanha política mesmo, levando suas opiniões ou dizendo como vai agir no exercício da sua função. Pergunto a você, terá o futuro ministro peito e coragem funcional para abster-se de julgar invocando o impedimento legal por ter servido de alguma forma a alguém no passado, advogando a favor de alguém ou de alguma causa, como não fez o ministro Toffoli com relação ao ex-presidente Lula ou aos membros do Partido dos Trabalhadores? E cito apenas o Toffoli como exemplo dentre tantos outros que ocorrem ou que ocorreram já no passado. Ou manterá esse novo ministro a sua independência, como aliás assim fazem a grande maioria dos ministros do STF, do STJ e os magistrados em geral? Não sei. Quero dizer que não se trata da pessoa, trata-se da forma da escolha, no mínimo viciada.
do novo ministro, assim como de todos os outros, o que se quer é o compromisso com a defesa intransigente da Constituição Federal, sem qualquer alinhamento com A ou B e respeito principalmente às decisões de voto do colegiado, que no final nada mais é do que a soma do pensamento de todos os ministros do STF ou de qualquer colegiado, como aqui o nosso TJ, o STJ, enfim, em qualquer lugar. E isso é o que traz a garantia de uma única votação, sem ter que proceder mais à frente um arremedo de justiça, como feito na decisão de cumprimento da pena após o julgamento em segunda instância, que por esse motivo pôs na rua uma série de bandidos em cumprimento da pena, que estavam cumprindo pena em regime fechado ou em regime semiaberto. Está lá, o pessoal já saiu. De novo, repito, não se trata da pessoa, mas a sociedade é mutante e os juízes são parte da sociedade e, portanto, mutantes. Sou favorável e eu não estou sozinho nesse meu pensamento, não é uma coisa que eu inventei da minha cabeça. Acredito na existência de um mandato não vitalício para ministros. 8 anos, 10 anos, não sei, mas é preciso que a gente crie isso. Acredito que é necessário uma quarentena severa para magistrados em geral e para ministros em particular, para que só possam retornar às atividades da advocacia e assumir cargos públicos e participar da vida política para cargos eletivos depois do seu cumprimento. Já se falou aí em Sérgio Moro para presidente da República. Isso está errado. Deveria esperar muito mais tempo. Se um cidadão sai da magistratura e aceita um cargo público, na hora que ele sair desse cargo público, ele tem que passar por uma severa quarentena. Não é possível que lá, tratando de tanta coisa, ele tivesse a condição de sair de lá e manter a sua independência e dizer assim, não, isso aqui eu não vi lá dentro. Viu? Está contaminado com aquela informação. Vai levar essa informação para sua frente, para a sua vida, vai jogar para frente. Bem, o Brasil precisa atingir a sua maturidade de nação com a existência de segurança jurídica e institucional, mas do jeito que está, o que a gente vai ver é que o fim daquela firula verborrágica, aqueles votos de 2, 3 horas, falando coisas que a gente não tem sequer entendimento, e quando eu digo a gente, é qualquer brasileiro, inclusive aqueles que estão atuando como operadores do direito, advogados, outros juízes, procuradores, enfim, tanta gente que às vezes ficam assim sem entender o voto de uma pessoa que está ali e que pega um voto que, pelo amor, o que você vai tirar num voto que no final vai ser sim ou não depois de 2 horas? Verborragia. A gente precisa ver o fim disso. Ou desse nojento, desse ativismo judiciário que tomou conta do Brasil. Eu nunca vi, eu estou conversando com alguém aqui, está aqui à minha frente, um servidor público dessa área que sabe que juiz não pode falar fora dos autos a respeito de um determinado processo. Mas no Brasil, isso virou carne de vaca, virou arroz de festa. É isso aí, é como eu penso. É isso aí, vamos à entrevista. A Hora do Povo. Entrevista. Ramon Cujuí de Freitas é um servidor público, presidente municipal do PT aqui em Porto Velho, e facilitou muito a minha pesquisa, atrás dos dados dele, ao se apresentar falando diretamente no site G1 há algum tempo atrás, quando foi feita a sua escolha. Disse ele: eu sou nascido e criado em Porto Velho, eu tenho 50 anos de vivência nessa cidade que é o meu lar, minha casa, meu aconchego. Nesse momento, para a gente colocar o nome como candidato a prefeito de Porto Velho é uma responsabilidade, porque é a minha casa. Também representa essa nossa candidatura uma reunião das forças mais democráticas da cidade, forças que querem uma Porto Velho mais humana, uma cidade que seja para a gente, para as pessoas. Esse é Cujuí, por ele mesmo. Eu não sei porque eu fui falar Cujuí, foi porque alguém falou aqui. É o que? É parente de fruta ou de índio? Eu não sei, vou perguntar para ele. É de índio, né, Cujuí? Muito boa tarde, muitíssimo obrigado por você atender aqui a nossa
o nosso pedido, vir aqui para falar a respeito dessa sua proposta para Porto Velho. Eu que agradeço, Léo, obrigado, boa tarde a você e a todos os ouvintes, o pessoal da técnica aqui. Para nós é sempre uma honra participar desse tipo de debate, participar das entrevistas, e é Cujuí, é indígena. Indígena? É indígena. Minha mãe é boliviana, eu tenho dito que... Colha ou Camba? É Camba. Camba. Del Beni. É de Beni. É do Beni. Eu tenho dito que Porto Velho, como todo porto, é um lugar de encontros. Isso. Né? Encontros de esperanças, encontros de sonhos. E meu pai veio do Nordeste, minha mãe da Bolívia, e aqui se encontraram. Seu pai é do Nordeste de que estado? Ele é do Maranhão, na verdade da divisa do Maranhão com o Piauí. Ali no delta do Parnaíba, né, tem um arquipélago chamado de Ilha das Canárias, ele nasceu naquela região ali. Oh, muito bonito ali. Muito bonito, muito pobre também aquela região. Aliás, muito pobre. Aliás, o Brasil é isso, o Brasil é um país de riquezas grandes e de um povo muito empobrecido. Você sabe que você tocou num assunto que de vez em quando eu fico aqui a pensar, me põe a pensar. A reserva Roosevelt, ninguém até hoje disse quanto é que ela tem de diamante, mas você vê um povo pobre, sofrido, miserável, em cima de uma terra que podia dar-lhe toda a oportunidade do mundo. Poderia fazer daquela nação indígena uma outra coisa, mas está lá sofrendo, sendo espoliado, enfim, é uma coisa terrível. Quando a gente pensa sobre isso, Léo, a gente pensa também sobre a história de Rondônia. Né? Nós somos um estado que viveu de ciclos desde a sua fundação. Se nós imaginarmos que a cidade nasce, né, das fornalhas ali da Madeira Mamoré, no momento em que não havia uma estrutura como aquela que havia aqui em Porto Velho, no nascimento da cidade. O ciclo da borracha, depois o ciclo 2 da borracha, depois o ciclo do ouro, da cassiterita, né? E você tem o último ciclo, que é o ciclo das usinas, onde a cidade gera uma riqueza muito grande, e essa riqueza se esvai por entre os dedos dos porto-velhenses e dos rondonienses. É uma pena. É uma sina. Você é servidor público de que área? Você é federal, né? Sim, eu sou servidor público do Poder Judiciário Federal. Eu ingressei no ano de 1996 no Tribunal Regional Eleitoral. Eu fiz 10 eleições, isso. De 96 a 2016 eu era servidor do TRE, e a partir de 2016 eu migrei para o quadro do Tribunal Regional do Trabalho. Eu trabalho hoje na 6ª Vara do Trabalho, ali perto da Bemol. Agora, como servidor público no TRE, você viu muita coisa, inclusive aquela bendita contagem. Eu não me lembro quando foi a última contagem de votos ali no... Mas eu estava aqui já, no Cláudio Coutinho. A última contagem de votos manuais em Porto Velho foi em 94. Eu estava aqui. A partir de 96, acho que era a gestão do ministro Gilmar Mendes no TSE, nós introduzimos em todas as capitais o voto eletrônico. Isso. Então, 96 foi a primeira vez que usamos urnas eletrônicas em Porto Velho. O restante do estado foi manual. Mas a última votação manual eu não participei, porque eu assumi no tribunal em 96, mas eu participei à época como fiscal, que eu era fiscal do PT naquela época, e eu participei. Foram, acho que 5 dias dentro do ginásio, negócio, sofri, mas era muito legal também, tinha sua parte boa. Quando eu fui para o rádio, a primeira rádio que eu fui trabalhar foi a Rádio Vitória Régia, e lá a primeira eleição, 2004 ou 2005, não sei exatamente, eu estava lá com o Beni Andrade, que está aí até hoje. O Beni Andrade, ele sempre reclama que as urnas eletrônicas acabaram com a coisa mais bonita que tinha da eleição, que era a urna que a onça mordeu lá no Rio, ou aquela coisa de ficar demorada aí fazendo contagem, era um negócio de doido. Mas a onça ainda morde urna, porque tem... Mas essa onça aí é outra diferente, né? É gato, né? Porque as urnas elas vão para lugares incríveis. Por exemplo, na região de Surpresa, aqui em Guajará, você tem deslocamento de helicóptero. No Amazonas, a logística é um negócio absurdo para levar a urna lá perto do cidadão para ele poder votar. Então, de fato, a onça ainda morre, só que é outra urna agora. E a outra onça. E a outra onça. Não é onça de 4 pés. De 4 patas. 12h15, eu vou fechar esse bloco aqui, depois dessa sua apresentação, e a gente volta para conversar um pouco mais. Cujuí, antes de falar de proposta para o governo, eu gostaria de ouvi-lo falar do PT. Esse PT que você preside em Porto Velho, hoje reduzido até na sua militância, após 8 anos de avanço, que eu sempre julguei que era sustentável, que era a partir dali que ia mais. E qual é a sua leitura desse fato? Eu vou para o intervalo e você retorna com essa resposta aí para mim. Pode ser? Perfeito. 12h16, você está na Hora do Povo e eu converso com Ramon Cujuí, presidente do PT municipal,
e candidato ao PT aqui para a Prefeitura Municipal de Porto Velho. Você já foi candidato outras vezes, né? Eu fui em 2018 apenas, fui candidato a deputado federal, tive 7.081 votos, uma votação expressiva para quem... Expressiva mesmo, para quem nunca tinha testado urna. Exatamente. Realmente. Bom, eu lhe fiz uma pergunta aí, PT, essa redução, essa diminuição que houve do PT, que não é somente um fato de Rondônia, é em todo o Brasil, e a militância parece que também teve oportunidade de migrar para outros cantos, eu não sei. Enfim, qual é a sua leitura desse fato, Cujui? Olha, o PT governou o Brasil durante 13 anos, né? E o partido aqui em Porto Velho governou durante 8 anos. Nós sofremos, nunca nenhum partido sofreu um ataque tão violento por parte de vários setores da sociedade. Você falava em juízes que falam fora do processo, nós sofremos isso, juízes, promotores, PowerPoint, nós sofremos ataques terríveis. Só para falar de Porto Velho, o Roberto saía há 20 dias do mandato, sofreu 2 operações terríveis, né, em cadeia nacional, 150 homens, aquela coisa toda, e no final os processos deram em nada. Inclusive o Ministério Público pediu a absolvição dele num dos processos. Nós sofremos ataques brutais. Eu vou lhe falar a respeito do Roberto Sobrinho, porque eu fui a primeira pessoa a fazer uma entrevista com ele quando ele saiu da prisão. Aliás, eu devo muito isso a ele. E ele disse que me deve muito pela forma llana com que eu tratei. Não poderia ser diferente. Mas naquele momento eu sabia que existia alguma coisa ali assim, que era perto do Natal e o Roberto Sobrinho estava sofrendo muito. Ele e a sua esposa, a Lena, estavam sofrendo muito e a gente percebia, porque eu não deixei que ele chorasse durante a entrevista. Não ia fazer uma coisa dessa com ninguém, eu não faço isso com ninguém. Mas naquele momento eu sabia que tinha alguma coisa ali que estava errada. Mas quem poderia dizer se estava... O que existia era ele, não era eu. Então eu respeitei muito aquele seu momento e não foi surpresa para mim quando esse ano eu tive que fazer. Eu me senti na obrigação de falar a respeito desse assunto e dizer que o Roberto Sobrinho naquela época já demonstrava que ele não tinha... Se ele tiver alguma culpa, que pague por ela. Sim. O CPF é dele. Mas naquele momento não era tudo aquilo que se falava. Pois é, então... E foi provado depois. Ficou provado depois. E não somente o Roberto Sobrinho. Nós sofremos uma campanha no país inteiro. E, aliás, só deixamos o poder central porque fomos apeados dele por um golpe. Essa é a verdade. Se nós tivesse o processo democrático tivesse corrido normalmente, o presidente Dilma teria acabado o mandato, nós teríamos o presidente Lula como nosso candidato, teríamos ganhado a eleição. Não tem a menor dúvida disso. Nós fomos apeados do poder por um conjunto de forças políticas e aí você tem uma série de atores nesse processo. O retrocesso não é um retrocesso do PT, é um retrocesso do país. Porque nós, depois de 30 anos de Constituição, imaginávamos que os avanços, como você disse, já estavam, era daqui para frente. Ora, nós não temos compromisso com o mal feito, é isso que você disse. Quem tem culpa, que for provado, seja punido na forma da lei. Isso é que nós defendemos, sempre defendemos. Então, como nós sofremos esse ataque todo, nós chegamos em 2016 no nosso pior momento no país. E ainda assim conseguimos eleger várias prefeituras. Em Porto Velho não conseguimos eleger o Roberto, que era o nosso candidato, que o Roberto de manhã era candidato e à tarde não era, caçado o registro. Foi uma campanha muito dura, uma campanha muito difícil, não conseguimos eleger vereadores aqui em Porto Velho. Mas em 2018, já na campanha nacional, muito pesada também, quando impediram o presidente Lula de disputar a eleição, né, nós conseguimos eleger a maior bancada da Câmara Federal e foi o partido que mais elegeu governadores. Há uma campanha nos meios de comunicação dizendo que o PT morreu, muito pelo contrário. Se existe um partido que sobreviveu à dissolução do sistema político brasileiro, foi o Partido dos Trabalhadores. Você olha para o PMDB, olha para o PSDB, olha para os outros partidos, que eram partidos grandes, tradicionais, e que se formaram a partir de 88, Nova República, todos eles diluíram. O único grande partido que sobrou foi o Partido dos Trabalhadores. Tanto é que agora no sorteio algumas pessoas falam, mas o PT tem tudo isso de tempo, por quê? Porque nós temos a maior bancada na Câmara Federal, no país inteiro, é um partido nacional. Nós estamos concorrendo hoje em aproximadamente 4.000 cidades do Brasil. Não tem nenhum partido com essa dimensão. 5.625. Exatamente. Então é um partido nacional, é um partido que tem serviço prestado para a população. Sobre qualquer dado que você faça a medição, os 13 anos de governo do PT e com destaque para os 8 anos do presidente Lula são o melhor período da economia brasileira nos últimos 30 anos. Você pega a FGV, você pega dados da ONU, para onde você quiser você pega e compara. Nós mostramos serviço para a população, conseguimos conduzir o Brasil no crescimento econômico e na inclusão social. Isso são dados irrefutáveis. Então, para nós do PT hoje,
As pessoas me perguntam, por que você está no PT? Você é uma pessoa tão boa no PT? Eu digo, exatamente por isso. Porque eu sou uma pessoa boa que estou no PT, porque tem serviço prestado. Eu não posso perguntar isso para ninguém. Pois é. Porque a minha mãe, com 102 anos, continua sendo petista. Pois é. A minha mãe. Então você calcula. Partidos políticos não são organizações perfeitas. Né? Os partidos políticos cometem erros, partidos políticos têm pessoas que eventualmente desviam o caminho. Como em qualquer lugar. Como em qualquer organização. Você quer ver uma coisa, Léo? Quando é um cara do PT que comete um erro, a manchete é prefeito do PT. Né? Tem uma semana e meia aqui em Rondônia, 4 prefeitos foram presos, né? 2 mulheres e 2 homens. Ninguém sabe o partido deles. Mas se fosse o PT, a manchete era prefeitos do PT. Eu disse o seguinte, dos 4, se fosse um do PT, era assim, prefeito do PT e mais 3. Exatamente. Era exatamente isso. Eu acredito nisso. Entendeu? Eu acredito nisso. É por isso que nós sobrou essa impressão de que o PT é um lobo mau e de que o PT foi destruído. Absolutamente. Se você vai para as bases, as nossas bases estão ali. Nós sofremos um revés em 2016, mas em 2018 já recuperamos e estamos avançando. Pior do que PT foi a campanha contra o PCdoB, que era o comedor de criancinha. Era comedor de criancinha, que foi impedido foi ter registro cassado, só voltou em 86, quando no governo Sarney. Eleição com 15 candidatos, sem coligação, campanha curta, sem aperto de mão, sem formiguinha, sem nada. Uma eleição completamente diferente. Aliás, não teve nem convenção. A sua convenção foi virtual, foi virtual. Né? Você vê como é que foi isso. Isso tem a ver com o financiamento público partidário. E a propósito, o que é que ele levou a candidatar-se pelo PT? Porque seria você o nome da vez, não? Olha só, o Partido dos Trabalhadores foi uma discussão profunda. Quem conhece o PT sabe que quem está disputando no PT não tem vida fácil. Nós disputamos projetos de sociedade. Né? Os companheiros me honraram muito com essa escolha. Né? Fui escolhido presidente do partido em município, depois fui homologado na convenção como candidato a prefeito. O que me leva a concorrer à prefeitura do PT tem 2 dimensões. A dimensão pessoal, que é isso que você leu no começo da minha introdução. Eu sou filho de Porto Velho, nascido e criado em Porto Velho. Eu tenho um sentimento de gratidão muito grande com a cidade. Tudo e que mais que o meu sentimento, você pode dizer assim, eu tenho pertencimento. Isso. Eu pertenço e Porto Velho me pertence. Exatamente. Esse sentimento de pertencimento eu tenho. É o lugar que eu nasci. Eu não vou morrer em outro lugar. Eu vou para o Santo Antônio quando a minha vida acabar. Então, aquilo que eu disse, é minha cidade, é meu lar, meu aconchego, e eu tenho uma vida estabilizada. Então, do ponto de vista pessoal, para me colocar minha candidatura, é um sentimento de servir a quem tanto me deu. Do ponto de vista político, é a aglutinação de uma série de forças que querem uma cidade melhor. Uma cidade que, durante o governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, tinha acabado as crianças nos sinais. Isso é um fato, né? Voltou gente para os sinais. E não são só os imigrantes, os haitianos, os venezuelanos, não. Tem muito brasileiro pedindo nos sinais. A cidade precisa ser uma cidade mais humana, mais acolhedora. Uma cidade que preserve direitos, uma cidade que cuide das pessoas. Porque esse discurso de cuidar das pessoas não pode ser só discurso de campanha, tem que ser uma prática política. E no Partido dos Trabalhadores, e por isso o PT, ao longo dos governos, tanto do presidente Lula, presidenta Dilma, como o mandato do Roberto Sobrinho em Porto Velho, as pessoas foram acolhidas, as pessoas foram cuidadas. E não por acaso nós sobrevivemos a esse tsunami que colocaram sobre a gente esses últimos anos, principalmente em 2016. Mas hoje estamos em franco processo de recuperação. O PT hoje no Brasil é o partido que disputa mais as cidades acima de 200 mil habitantes, de todos os partidos políticos. O PT está vivíssimo e nós vamos surpreender muita gente nessas eleições agora. Como é que vai ser a sua campanha, Cojuí? Quanto do fundo partidário você vai receber, vai ter direito a usar? Outra coisa, como é que é a sua relação com a nacional e a estadual? Eles vão participar de alguma forma, por exemplo, com material gráfico, ou pagando o seu marqueteiro, ou contratando a equipe de marketing? Como é que vai ser? Olha só, nossa campanha ela tá artesanal do PT dos velhos tempos. A grande verdade é essa. Aquela de desenhar a bandeira. Olha só, exatamente. O maior fundo partidário foi do Partido dos Trabalhadores, 200 e poucos milhões de reais. Né? O pessoal diz, nossa, o PT recebeu 200 milhões de reais. Mas como eu te disse, nós estamos disputando em 4.000 cidades. Quando você dilui essa campanha a nível nacional, não sobra nada. Merreca. Eu vou te dar o dado nosso de Porto Velho, porque é um dado público. O partido ele fez uma resolução para a distribuição do fundo. A campanha majoritária de Porto Velho, a minha campanha dos companheiros que abraçaram esse projeto, vai receber 80 mil reais.
e a campanha dos proporcionais, 47 mil, reservado 13 mil para as mulheres. Ou seja, no total são 127 mil reais para a campanha de Porto Velho, para prefeito e vereadores. Quantos vereadores você... Nós temos 22 vereadores 22. Na chapa. Uhum. Exatamente. Quantas mulheres e quantos... São 15 mulheres não, são os 15 homens e 7 mulheres. Uhum. Nós estamos acima dos 30%, 31%, 32%. Perfeito. Ou seja, nossa, 127 mil, você é jornalista, sabe, para uma campanha de prefeito... Pelo amor de Deus, não paga o marqueteiro. Não paga, porque não tem marqueteiros. Os marqueteiros... Aí eu te respondo, quem está fazendo a campanha é a militância. Nós temos muitos vídeos em rede social, vídeos que a gente tem feito, nós construímos a proposta de maneira virtual. Por exemplo, nós temos um plano de governo com 13 eixos, são 30 páginas de plano de governo. Eu duvido que outro candidato tenha um plano de governo tão elaborado quanto o nosso. E ele foi construído com a militância e com liderança de nível nacional. Nós, por exemplo, na saúde, nós tivemos o ex-ministro Padilha conversando com a gente 2 horas e meia, estabelecendo diretrizes, discutindo a questão de Porto Velho, ligação nacional. Está muito bem desenhado nosso plano de governo. Bom, com tudo isso aí, você parte para essa campanha e vai levar uma nova forma. Não é levar a nova forma, é falar de uma nova forma para o seu eleitor. Como é que vai ser isso? Porque você tem também o maior tempo de televisão, mas convenhamos. O maior tempo de televisão não é nosso, o maior tempo de televisão dessa campanha não, porque como foi permitida a coligação majoritária, aqueles que coligaram na majoritária levaram um tempo para o outro. Vocês estão na campanha pura, né? Nós estamos na campanha pura. Nós temos 1 minuto e 9 de tempo de televisão. O maior tempo é do atual gestor, como coligou com vários partidos, eu acho que tem 2 minutos e 36. Nós temos menos do que a metade do tempo dele, e depois de nós o PSL, que tem acho que 1 minuto e 5, 1 minuto e 6, porque é a segunda maior bancada do Congresso Nacional. Mas que convenhamos também, é bem fracionado. Vai ter gente que vai chegar lá e vai dizer: meu nome é Enéas, né? Eu acredito, né? Vai ter gente com tempo bastante curto, Desculpe, Enéas, onde quer que você esteja, meus respeitos. Mas não teve nada de... Mas é isso. Então, a nova forma de... A televisão, ela não perdeu a sua importância total, mas a campanha está ocorrendo muito nas redes sociais. E como é que está sendo? Nós estamos fazendo todos os dias publicações das nossas propostas. Então, apresentamos ontem uma proposta que a gente fez para geração de renda e formação da juventude. Né? Falamos ontem também sobre a questão dos animais, que fomos instigados por uma amiga para falar da questão, porque o nosso lema é Porto Velho pra gente, e a amiga minha questionou: mas e os animais, onde é que entram? Eu digo: não, porque eu até brinquei com ela, falei igual o Magri, que disse que cachorro era gente, falei: os animais também são gente. Né? E aí expusemos uma proposta de cuidado, de política pública de cuidado, até porque cuidar dos animais é política de saúde pública, né? Não deixar os animais ter vacinação, e postamos um vídeo na internet sobre isso, e hoje vamos postar outras propostas. Então a campanha está se dando muito nas mídias sociais, Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter. Essa é a campanha, o novo formato de campanha. E por conta da pandemia, e aí não é só a campanha, nós tivemos que reaprender a viver, na verdade, usar uma outra forma de viver em vários espaços. Nós entramos aqui, já tomamos um banho de álcool gel, já estamos com esse vidro aqui entre nós. É um acrílico. Um acrílico, né, de proteção. Então a campanha está se dando muito nas redes, e nós estamos tendo um engajamento muito bom da militância, né? E engajamento assim espontâneo, e isso nos dá uma alegria, né, e uma vontade de avançar cada vez mais. Então, para nós, está sendo muito boa essa campanha. 12h, 30 minutos, eu fecho esse bloco aqui. Agora vamos falar um pouco mais a respeito. 2021 vai ser um ano completamente diferente. A gente vai ter aí arrecadação pequena, a gente vai ter impossibilidade de gargalos, né, na verdade, na área da administração, do controle de gastos, nas finanças. A arrecadação cai, a gente tem a necessidade de gerar emprego. O Brasil está com 13,8%. 13,8% desempregados. De desempregados. Dá algo em torno de 20 milhões. Que entre desempregados a gente tem mais aí que possivelmente o dobro de desalentados. A gente tem a juventude que está chegando agora na busca do primeiro emprego, que não está nessa conta. Como é que você pretende resolver isso aí, ou driblar isso aí, sei lá o que? Qual é o seu caminho? Você me responde no retorno. Você está na Hora do Povo. Eu converso com Ramon Cojuí, do PT, candidato a prefeito de Porto Velho. E vamos lá, a gente tem muita coisa para conversar ainda. 12h, 32 minutos. Você está no programa Hora do Povo, e eu entrevisto hoje Ramon Cojuí, candidato a prefeito de Porto Velho. Bom, a gente falou aqui a respeito dos gargalos, dos problemas que você vai enfrentar. O problema é a possibilidade que a gente tem de encontrar solução também, né? Então,
finanças, administração, o controle de gastos, a arrecadação que vai cair, FPM que vai cair, tudo isso. Como é que você pretende fazer aí, Cojuí? É uma trabalheira, né? Tem que ter uma estratégia para isso. A verdade é que os municípios todos entraram em colapso. Alguns entraram em colapso, outros estão sofrendo uma restrição muito grande para a sua ação, para formular e para executar a política pública. Os mais otimistas falam numa queda de arrecadação da ordem de 25%, podendo chegar a 30%, em alguns casos até 40% de queda. A previsão dos mais otimistas para o Brasil é uma queda de 6% do PIB. Então a situação econômica para o ano que vem efetivamente não é. Foi revista ontem para 9, tá? Foi revista ontem para 9. Subiram para 9. Subiram para 9. De queda. É porque essa coisa está variando desde o começo entre 6 e 9. Os otimistas estão falando em 6. Isso lembra aquela piada, né? De que o pessoal vai comer coisa que não deve. Não vai sobrar nem isso. Pois é. Então, nessa situação, até as pessoas falam assim, tu é muito corajoso, o problema não é nem competir, é ganhar. Mas é preciso a gente ter claro o seguinte, você mudar o foco da gestão é importante. Para nós, por exemplo, a nossa estratégia de desenvolvimento para Porto Velho é assumir a cidade uma identidade amazônica. Né? Porto Velho tem que ser vista como uma cidade amazônica. Nós não podemos ser vistos pelo mundo como um município que mais queima, um município que desmata, né? Como um município que vai na contramão do mundo. Nós estamos entrando num momento onde a economia ela vai dar um salto e nós estamos entrando num momento em que a prestação de serviços ambientais por territórios e por pessoas está entrando na ordem do dia. A economia do futuro é isso. A economia mundial de base industrial ela está reduzida porque a automação tomou conta disso. É uma economia de serviço e de agregação de valor do que a gente chama de capital fictício. Capital fictício, aquilo que agrega valor a uma marca, hoje é muito mais importante do que a produção material em si. Você imagina por que a Natura vai fazer reunião no Acre e tem uma fábrica no Acre. Não é porque lá é melhor do que Rondônia, é porque lá eles têm uma marca. E a marca da Florestania, a marca da Amazônia, que o Acre soube muito bem capturar, é uma marca que agrega valor a qualquer outra marca que se joga no mercado. Eu digo que as empresas elas não são boazinhas. Um amigo meu empresário diz o seguinte para mim uma vez assim, olha, eu abri uma empresa, foi para ganhar dinheiro, não foi para fazer filantropia. Se eu quisesse fazer filantropia, eu abri uma ONG. Então, quando uma empresa ela investe num território, ela vai para um território, para uma cidade, ela está buscando uma agregação de valor ao seu negócio, à sua marca. Nós precisamos transformar Porto Velho numa marca e nós temos potencial para isso. A partir de você definir Porto Velho como uma marca amazônica, você abre espaço para turbinar a indústria do turismo. E a indústria do turismo para Porto Velho não é somente o turista que vem e ocupa o hotel. Você tem artesanato, você tem o transporte, você tem a culinária, né? Você movimenta uma cadeia produtiva muito grande. Porque se nós temos uma possibilidade de gerar emprego e estabelecer um novo marco de desenvolvimento, é a partir do nosso referencial de cidade amazônica e do nosso ativo principal, que é a floresta, que é a natureza. Eu tenho dito sempre assim, que quando a gente permite que se polua o rio, que a gente permite que a floresta seja queimada, nós estamos literalmente queimando dinheiro, porque esse é o nosso principal ativo econômico nesse momento da economia mundial. E a gente precisa saber lidar com isso. Então, primeira coisa, do ponto de vista estratégico, é isso, é sentar com esses atores e dizer, é para cá que a gente vai. É a gente criar a política, né? A gente definir a identidade de Porto Velho como amazônica e a partir daí a gente criar uma série de programas. Mas não só isso. Uma coisa que a gente precisa ter claro, e aí eu vou te dizer, a gente está dizendo isso, nós vamos implementar em Porto Velho um programa de transferência de renda nos moldes que Maricá implementou e está dando muito certo. Nós temos aí 109 milhões de royalties das usinas que são colocados para a gente, foi colocado em 2019, eles vêm crescendo, na verdade, o valor dos royalties, e a gente pegar parte desse recurso, algo em torno de 5%, 6%, e aplicar num programa de transferência de renda para poder gerar o movimento da economia, principalmente na periferia. A pessoa vai receber um cartão, R$120, e ela vai usar aquele cartão para movimentar a economia daquele território. A gente tem analisado que preferencialmente a Zona Leste seria isso, utilizar primeiro aí com aproximadamente 4 mil pessoas que estão no cadastro único. Que a gente experimentou agora na pandemia, que era uma coisa que as pessoas tinham uma certa refração, que a transferência de renda ela é fundamental para movimentar a economia. Porque a economia é um negócio muito... É parte, né? É parte. Mas nesse momento de crise, que você não tem investimento para gerar emprego industrial, que você não tem investimento para criar máquinas de serviço, você precisa injetar dinheiro na economia para ela continuar se movimentando para superar a crise. Então, para nós, um programa de transferência de renda em Porto Velho, a partir dos royalties das usinas, é fundamental para isso. Que eu tenho dito sempre o seguinte, a economia é como bicicleta. Ela só se mantém de pé quando está em movimento. Se ela parar, ela cai.
E a gente não pode permitir isso. Agregado a essa transferência de renda, gerar um programa de microcrédito para fazer as pessoas começarem a dar andamento nos seus negócios e modernizar a máquina da prefeitura. Eu não sei se você sabe, mas o MEI, que é o microempreendedor individual, que é uma... Eu sou. Você é um MEI. Para abrir em Porto Velho um MEI, dependendo da atividade, você tem que ir na SEMU, você tem que ir na SEMA, você tem que ir na Fazenda e tem que procurar a SEMUSA. Isso é um absurdo. A pessoa quer trabalhar e a prefeitura impede ela de trabalhar com uma burocracia absurda. É preciso modernizar isso. Eu tive que tirar uma licença ambiental. A única coisa que a minha MEI faz é emitir uma nota fiscal para que eu possa receber o meu dinheiro aqui na rádio ou na rede TV. E eu tive que tirar uma licença ambiental. E eu, na hora, eu fiquei assim, mas vem cá, o que eles estão achando que eu vou fazer? O que com essa nota fiscal? Eu vou sujar essa nota fiscal? Olha, coisa mais louca. Mas, enfim, é um atrapalho isso na vida de não, e não é só a questão de você ter que tirar essas coisas. É essa caminhada que você faz. Eu tenho trava, né? Trava tudo. Aí você acaba desanimando. O empreendedor, ele quer fazer o negócio dele funcionar, ele quer trabalhar. Ele não pode ser impedido de trabalhar por uma máquina burocrática que não funciona. Deixa eu dizer uma coisa para você. A prefeitura já devia ter feito, era implantar o processo eletrônico na prefeitura, que dá transparência e dá agilidade. Como eu falei no começo, eu venho do TRE. No TRE e em outros órgãos da Justiça, o próprio TRT hoje, tem o processo eletrônico, onde você tem eficiência, você tem acesso, né, e você tem transparência. É isso que precisa. Eu conversava sábado sobre esse assunto com o Dr. Walter Waltenberg, e eu falando com ele a respeito do seguinte: hoje, que diferença? Um advogado fala a respeito de um processo, 3 horas da manhã, chega em casa 3 horas da manhã, vai lá e fala, entra no processo, fala... Como era difícil ter que sair correndo, botando uma gravata, calçando sapato, esse negócio todo, para chegar lá em cima. Perde prazo hoje quem quer, porque a possibilidade de perder o prazo está aberta, né? Você aumenta o acesso. Se você faz isso com a prefeitura e permite o acesso, você permite ao cidadão, ao empreendedor que quer abrir o negócio fazer isso. Entendeu? Então não tem lógica a gente não ter isso agora. Para isso a gente precisa investir pesado numa estrutura de informática, numa estrutura de tecnologia da comunicação, né, que permita ao cidadão fazer esse acesso. E tem um outro aspecto. Uma diretriz nossa, a diretriz fundamental, que a gente chama de transição ecológica, está também nesse processo, porque a gente acaba tirando um consumo absurdo de papel, né, da máquina pública. Eu sei que quando a gente começou a introduzir o processo eletrônico nas unidades, as pessoas tinham medo e começavam a imprimir para garantir, mas depois que se acostuma, você reduz absurdamente esse consumo. Então tem maneiras de você modernizar a máquina, tanto no funcionamento quanto na prestação do serviço, com um investimento pequeno. E aí você começa a economizar em outras pontas, que é para poder você trabalhar num processo tão duro como esse que a gente vai entrar agora. Você me lembrou a história do Beltrão, lá quando quis fazer, no Ministério da Desburocratização, que o pessoal disse assim, olha, é o seguinte, vai acabar com esse papel, mas é melhor tirar uma xerox e deixar guardado aí, porque pode ser que não dê certo. Exatamente. Bom, saúde e assistência social, acredito que essas duas áreas estejam intimamente ligadas, porque a gente tem ali as pessoas que vão para as UPAs, que recebem os serviços básicos de saúde, os agentes de saúde, e se você juntar aí essa visão de que essas pessoas estão num momento de vulnerabilidade muito grande e que normalmente elas vivem com a vulnerabilidade social, está aí feita a sopa para a gente falar a respeito de saúde. Olha só, Léo, eu vou te dar um dado, né, sobre como é que a gente trata essa questão da saúde, como é que a gente vê essa situação. Quando o PT deixou a administração municipal de Porto Velho lá em 2012, nós tínhamos 78 equipes do Programa Saúde da Família, que são equipes multidisciplinares, que tem um agente comunitário que está na ponta visitando as pessoas. Com aquelas 78 equipes, nós tínhamos uma cobertura de 74% da população de Porto Velho. Em 2016, quando a gestão seguinte deixa o mandato, nós tínhamos 81 equipes. Você veja que cresceram só 3 equipes em 4 anos, e como a população cresceu, a cobertura percentual caiu para 63%. Se você vai no site da prefeitura agora, procure lá dados, coloque lá Programa Saúde da Família Prefeitura, você vai ter uma informação de fevereiro desse ano, antes da pandemia, que a quantidade de equipes havia caído para 66 equipes e uma cobertura de 44%. Ou seja, você pega um programa que é premiado mundialmente pela sua eficácia, pela sua lógica de gestão, que cobria 74, caiu para 44 em 8 anos. Entendeu? Então é uma concepção de saúde que, na verdade, é uma concepção de doença. Porque nessa gestão, o que o gestor espera é que a pessoa fique doente, procure a UPA, procure a unidade básica de saúde.
Se você investe nesse programa Saúde da Família, nas equipes acompanhando os domicílios, você está cuidando da prevenção. Você desafoga o atendimento na UPA, você desafoga o atendimento na unidade básica de saúde e amplia o acesso da população. Um dos pilares do nosso programa para a saúde é justamente o programa Saúde da Família, com fortalecimento dessas equipes, equipando essas equipes. E a gente precisa dizer uma coisa aqui, eu preciso fazer esse registro, é que a pandemia está trazendo efeitos terríveis para nós, mas ela seria muito pior se não fosse o comprometimento dos profissionais da saúde, os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, o companheiro que dirige a ambulância, a senhora que limpa o posto de saúde. Esse comprometimento foi fundamental, porque nós perdemos o momento ideal de tratar essa pandemia de maneira séria, né? E aí é preciso dizer que a responsabilidade do governo federal, do estadual e do municipal também. Veja bem, se nós tivéssemos as equipes do Programa Saúde da Família funcionando, era fácil montar uma estratégia de identificação de contaminados, né, de acompanhamento desses contaminados e rastrear por onde foi. Porque a estratégia fundamental de contenção do coronavírus é conter o contágio, entendeu? Aliás, o pessoal do gado aqui em Rondônia, eu falei a respeito desse assunto, teve gente que não gostou, mas o pessoal do Idaron mostrou como é que se faz isso. É somente pegar o rebanho e deixar dentro da fazenda. Exatamente, você isola. Qual é o problema do corona? Desde o começo da pandemia, os especialistas, infectologistas diziam, é um vírus com uma taxa de letalidade de 3%. Ora, se existe uma taxa de letalidade que está verificada, é só você pegar os dados nacionais. Se você pegar a quantidade de contaminados e a quantidade de óbitos, está dando ali 3%, um pouquinho menos, um pouquinho mais, porque essa é a taxa. Quando você tem isso verificado, a estratégia qual é? É você diminuir o número de contaminados, porque quanto menos contaminados tiverem, menos óbitos haverão. Então, a estratégia de combate fundamental era de conter a proliferação do corona. E isso não foi feito. Equipes do Saúde da Família seriam fundamentais nesse processo, porque é o agente comunitário que está acompanhando na ponta e sabe como é que está a residência. Pelo programa hoje, eles são responsáveis por 750 pessoas ou 125 famílias numa determinada área. Se você tem uma estratégia bem montada, você teria reduzido em muito o impacto das mortes, do sofrimento por conta do coronavírus. A gente precisa retomar essa estratégia e ter ela como fundamental. Eu não quero ser a mãe de nada, a desgraça não, mas se você acompanha o andamento das pandemias desde o ano 2000, na Ásia você teve gripe suína, gripe aviária, e a primeira pandemia, né, a primeira ação viral mundial foi essa do corona. Mas os asiáticos já vinham experimentando isso. Tanto é que hoje a China, quando o camarada espirrou e o pessoal desconfia que é corona, o que eles fazem? Isolam quarteirões para impedir que o vírus prolifere e contamine a população. Eu vou lhe pedir um minuto, nós chegamos ao meio-dia, 45 minutos, o tempo voa realmente, foi o que você disse. Estamos no terceiro bloco, vamos para o último bloco e eu preciso falar sobre educação, escolas, creches e DEB, nós vamos ter que escolher aqui entre mobilidade urbana e agricultura, incentivo e apoio ao produtor, com o aumento da produção por terra e rios e um problema seríssimo, regularização fundiária. Você escolhe o que é que você vai querer falar, a gente volta já já. Você está na Hora do Povo e eu converso aqui com Cujuí, do PT, Ramon Cujuí. Normalmente o pessoal lhe chama de Cujuí mesmo, né? Às vezes chamam Cujuí, na verdade eles chamam mais de Cajuí do que de Cujuí. Até os órgãos de imprensa colocaram. Eu achei que era Cajuí, eu disse, pronto, deve ser Cajuí, Cajuína, alguma coisa aí. A pronúncia em espanhol é Cujuí, Ramon Cujuí. Cujuí. Ok, já já a gente está de volta. Ramon Cujuí, o nosso entrevistado de hoje. Ramon, você vai ter que escolher aí, ou então se dividir para falar de mobilidade urbana, agricultura. E eu não vou pedir para você falar sobre relacionamento com os poderes, porque o relacionamento do seu partido é um relacionamento tipicamente parlamentar, né? Assim, nosso relacionamento com os poderes é institucional. O que nós fazemos críticas aí é a determinados desvios de setores de poderes. Nós temos um apreço muito grande pela democracia, um apreço muito grande pelo Estado Democrático de Direito e pela Constituição Federal. Tanto é como nós defendemos sempre defender o que está na Constituição. Por isso que eu falo tanto. É por isso, essa é a minha praia. Pois é. Então, Léo, vamos falar de educação. Primeira coisa, a educação, não dá para falar de educação sem falar da pandemia. Porque a pandemia nos obrigou a utilizar a metodologia nova para atender a demanda dos educantes. E que vai permanecer. Né? Ela deve permanecer. Até que nós tenhamos vacina para garantir com segurança o retorno às aulas, é preciso que a gente tenha muito cuidado com isso.
E como nós não tínhamos metodologias, né, experimentadas, nós estamos meio que engatinhando. Não há dúvida de que há um prejuízo para o processo de ensino-aprendizagem esse ano. Não há dúvida disso. Nós precisamos, nesse momento, verificar devagarinho com os profissionais de educação, com os técnicos, como é que a gente vai implementando para reduzir os efeitos nocivos desse momento. Na verdade é que a tecnologia de educação remota veio para ficar. E a gente precisa ter muito claro isso. Nós atendemos a rede fundamental, quando o aluno ali, né, é o primeiro contato dele com a educação. E a gente e o contato dele com tecnologia, você não consegue prender um aluno de 5, 6 anos ali na frente do computador, na frente do celular, até porque muitos desses alunos não têm isso. Essa ilusão de que todo mundo tem internet é conversa, todo mundo pode ter um aparelho, mas acesso a banco de dados que te permita acessar horas de transmissão, determinada transmissão, isso não existe. Isso é muito desigual, como tudo no Brasil. Né? E outra coisa, os professores estão usando seus próprios aparelhos, seus próprios contratos de dados para fazer isso, que a prefeitura não disponibilizou isso para eles. É preciso pensar isso. A pandemia nos obrigou a isso. Sem contar isso, é preciso que a gente pense na reestruturação do sistema, né, e reformar as escolas, ampliar as escolas para melhorar o atendimento, e isso tudo está nesse momento de queda de arrecadação. Então, para nós, nesse momento, é isso. Primeira coisa, é garantir segurança das crianças, dos profissionais, das famílias por conta da pandemia, né, e implementando rapidamente essas situações e pensando em estratégias de melhorar o processo de ensino-aprendizagem utilizando tecnologia. Tem uma coisa que nos choca, é o fato de temos crianças hoje encerrando o ano letivo de 2018 na rede municipal, né, o abandono com a educação que foi feito. Agora, em setembro, várias escolas estavam encerrando o ano de 2018, não é por conta da pandemia, e tem umas que não encerraram em 2019. Isso vai ser enfrentado pela gente na próxima gestão. Isso é um gargalo que precisa ter. E eu não preciso dizer para as pessoas o quanto que nós temos compromisso com a educação. Ninguém construiu mais escolas, ninguém construiu mais universidades, institutos federais do Partido dos Trabalhadores, e em Porto Velho isso é um fato. Os trabalhadores de educação, na época que nós estávamos na gestão, até 14º salário teve por conta do Fundeb. Né? E esse ano nós tivemos uma luta muito grande a nível nacional para que o Fundeb fosse aprovado e fosse permanente. Se o Fundeb não tivesse sido aprovado nos moldes que foi o novo Fundeb, nós não teríamos dinheiro para financiar a educação no que vem. E nós estamos fazendo a luta não só pelo PT, mas por todas as prefeituras do Brasil. O governo não queria aprovar o Fundeb, nós na marra, no Congresso Nacional, mobilização nas redes absurda, e o Senado e a Câmara Federal foram lá e aprovaram o Fundeb permanente. Então, para a educação, é isso. Né? É apagar o fogo que está aí e olhar para frente e introduzir essas tecnologias e minorar todos esses efeitos de pandemia que nós estamos sofrendo. Mobilidade urbana. Mobilidade urbana nós acabamos de herdar, vamos herdar da atual gestão, um contrato de transporte coletivo, né, que foi referendado pela Justiça, né, foi primeiro a juíza em primeiro grau, ela determinou a suspensão do contrato, o Tribunal de Justiça manteve e o Superior Tribunal de Justiça mandou dar andamento ao contrato. A nova empresa vem assumindo aí devagarinho, o que é um absurdo. Você veja a incompetência da gestão, não tem outro nome para utilizar. Porto Velho ficou sem ônibus durante 10 dias, uma cidade de 540 mil pessoas sem um ônibus circulando por conta da má gestão do poder concedente. É isso, foi isso que aconteceu, 10 dias sem ônibus. E agora, quando retoma o serviço, oficialmente, ela vem retomando devagarinho, colocaram 20 ônibus aí para circular, o que não dá conta de nada, e deve oficialmente retomar em 17 de outubro, com aumento de tarifa, num momento que a população está passando por uma queda de renda, o que já é outro absurdo. Né? E é preciso, primeiro, reorganizar esse sistema público de transporte coletivo. Isso aí, na leitura que eu fiz do projeto básico e do contrato atual, se a gente apertar a empresa para ela cumprir aquilo que ela contratou, nós temos uma melhora boa para esse sistema. Cumprimento de horário, você ter o GPS para saber que horas que ele chega, e nós vamos pressionar a empresa com relação à tarifa. Nós não tivemos acesso à planilha de composição de custo que chegou nesses 4 e 5. É preciso que a gente olhe essa planilha e reveja. Porque eu sei de uma coisa, empresário não coloca dinheiro onde dá prejuízo. Isso é um fato. Então a gente precisa conversar e negociar, porque nessa situação nós estamos do lado do trabalhador. Mas não é só o transporte coletivo. O maior meio de transporte hoje que a população usa, principalmente nesse momento de abandono, foi o táxi compartilhado, que é uma modalidade que não está regulamentada. A gente precisa sentar com os taxistas, com quem faz o uso desse procedimento para ganhar o pão de cada dia, para regulamentar isso. E 7 minutos aí, né? Isso. Exatamente, então vamos correr aqui. E sentar também com mototaxistas, com motorista de aplicativo para regulamentar. A gente não quer tirar o pão de ninguém, mas é preciso regulamentar. Porque a experiência que a gente tem no país afora,
onde o sistema de transporte não foi regulamentado pelo poder público, quem regulamentou foi o crime organizado, em qualquer lugar. Transporte de van, né, essa coisa toda pelo país todo. Então a prefeitura não pode fazer de conta, como está fazendo, que existe um modal de transporte na cidade funcionando sem regulamentação. Isso abre margem para uma série de situações. Se o Estado se ausenta, o crime se apresenta. Mas, sem dúvida nenhuma. Então é preciso fazer isso. Diga, Léo. Agricultura. A agricultura foi abandonada, né? E aí são dois tipos de agricultura. Nós temos a agricultura que pega aqui de São Carlos para a demarcação, que é do Baixo Madeira, que precisa de escoamento. Na época nós tínhamos o barco da produção, que coletava essa produção e trazia para a cidade. E no rumo aqui de Jaci até Nova Califórnia, que é um outro tipo de agricultura, que é uma agricultura dos modos de produção já da agricultura do sul que chegou aqui, né? Da agricultura do chamado agronegócio. Nessa ponta do Abunã nós temos 1.100.000 cabeças de gado. Esse grande produtor, ele não precisa muito do apoio do Estado, porque ele tem recursos para se bancar. O que a gente precisa fazer é o apoio ao pequeno e médio agricultor, à pequena e média propriedade. Criar programas de fomento, de financiamento, né? Quando a gente fala e também programas de escoamento da produção. Tem uma coisa que é o poder de compra da prefeitura, que é comprar boa parte dessa produção que já havia antes esse programa. Você compra ali para os programas de assistência social, você compra para merenda escolar produtos da agricultura familiar. Você precisa organizar essa população para que ela possa fazer isso. E abrir na cidade espaços de comercialização, as feiras de comercialização. E uma das coisas que nós temos no nosso programa de governo é o incentivo à agroecologia, à produção sem veneno, porque isso faz parte da nossa estratégia de vender Porto Velho como uma cidade ecologicamente correta, uma cidade que preserva a natureza, uma cidade que agrega valor a qualquer marca que venha se instalar aqui na capital. Então, o apoio à pequena agricultura para nós é fundamental, porque ela tem essa característica. E combater a exclusão no campo. Né? Nós precisamos manter as pessoas no campo. Nós precisamos, por exemplo, no Baixo Madeira, a pessoa está ali produzindo, mas ela precisa também de infraestrutura. Você precisa ter lá funcionando o posto de saúde, a escola, você precisa ter internet no Baixo Madeira. Né? Você precisa, na época do Roberto, nós tínhamos 3 ambulâncias, né, que davam cobertura e assistência no Baixo Madeira. Sumiu, não tem mais isso. Né? Nós precisamos de uma outra estratégia para a Ponta do Abunã. Nós temos a Eletrobras tem, né, uma rede de fibra ótica descendo para lá, que isso pode ser puxado para dar isso para as pessoas. Porque outra coisa que ficou provada na pandemia é que as pessoas precisam ter acesso à internet, porque ela se transformou o principal meio de acesso de comunicação entre essas pessoas. Quer ver uma coisa, a coisa do turismo, que é o principal para nós e que é fundamental? Você entra no site da prefeitura, você não tem uma estrutura para vender a cidade, né? Para gerar renda, para gerar emprego, para criar uma indústria. Se você tivesse, eu conversando com os artesãos aqui em Porto Velho, eu perguntei, ela diz, olha, a queda para os artesãos foi terrível, que eles iam para as ruas, para as praças vender, dependiam do movimento, e não tá acontecendo isso. Eu disse, mas a prefeitura não criou um site para vocês? Era simples. Você cadastra o artesão, você fotografa o que ele faz ali do produto dele, você coloca no site da prefeitura, e aí, meu amigo, o camarada de todo lugar do mundo compra. Não tem. E não é um ato que ia gerar um investimento absurdo de criar uma coisa que a prefeitura já tem um site. Era só uma questão de ter tirocínio para ajudar essas pessoas. Você pode vender coisas para a Europa, para os Estados Unidos, para o mundo todo, né? Para fora do estado. Se você tiver uma estrutura de como você organizar essa produção e de como, principalmente, você dar visibilidade a essa produção. Em 2 minutos, nós vamos aqui fazer um passeio de 111 quilômetros. São os canais aqui de Porto Velho, que não estava aqui na minha pauta não, mas a gente precisa falar sobre isso. Nós tínhamos 111 quilômetros de canais, igarapés e igapós aqui em Porto Velho, em que a gente pesca. A gente não, porque quando cheguei aqui já estava uma boa parte contaminada, mas você com certeza já tomou banho de rio aqui, já pescou, enfim, e hoje virou esgoto. E aí? Mata ciliares, o que a gente pode fazer com isso? Primeira coisa é fazer a limpeza e recuperação desses canais e um programa de educação para a população. Porque a coisa que você mais acha nesses canais é televisão, sofá e geladeira. Né? É preciso conscientizar a população disso. O problema é que, como você não limpa, a população acha que aquilo lá é lugar de jogar lixo, né? E vai tocando esse negócio embaixo. Isso tem um problema que isso tem um problema direto a ver com as alagações, para a gente criar um sistema de drenagem. Só que tem outro problema aí, que é o problema do saneamento, que é a coleta, né? A coleta e tratamento de esgoto, que essa você vai ter que ter um plano mais amplo. Conversei sobre esse assunto ontem aqui. Pois é, isso era uma das coisas que eu queria falar, que o tempo não dá. Então fale. Nós precisamos sentar com o Estado,
que é quem executa a política, que tem a concessão, a CAERD. Nós precisamos sentar com o governo federal, que é quem tem o dinheiro para financiar. Porque nós perdemos a janela do PAC. Nós tínhamos 1 bilhão, Léo, 1 bilhão e 200 milhões para executar em saneamento básico em Porto Velho e voltou 850 milhões. Um absurdo a incompetência. Eu te dar o dinheiro para você fazer e você não fazer porque não tem competência para fazer. Eu não sei quantos quilômetros a gente tem de cano seco, mas pois é, é cano enterrado sem utilidade nenhuma e nós precisamos rever isso. E não vai ser possível fazer isso sem sentar com os outros entes. Você tem aí 50 segundos para pedir voto. Então tá. Eu quero dizer para Porto Velho, né, que o PT é o partido que mais fez por essa cidade. Né? Nós fizemos muito e queremos retornar ao governo da cidade justamente para fazer mais. Porto Velho é uma cidade centenária que tem problemas centenários, mas que nós precisamos sentar e resolvê-los. E não dá para resolvê-los sem contar com a população. A gestão do PT é uma gestão que sempre contou com a participação das pessoas. E o PT é o partido que mais fez pelo Brasil e por Porto Velho. A minha candidatura é uma candidatura de coletivo, é uma candidatura de projeto político. E nós já mostramos o que somos capazes de fazer. E lembrar sempre para o povo de Porto Velho que não é só um slogan de campanha, que é a síntese do que nós fizemos. Que na hora do vamos ver, quem cuida de você é o PT. Obrigado, Cogê. Foi um prazer, primeiro, conhecê-lo pessoalmente e recebê-lo aqui hoje para essa conversa, que na verdade é uma conversa em que você leva a sua proposta. A gente é aqui somente uma empresa que é concessão pública e a gente faz isso aqui com muito prazer. Na medida que a gente dá a conhecer aquilo que está sendo posto para a sociedade tem também a sua possibilidade de votar e votar melhor. Tá, eu acho que aí é uma questão de escolha. São 15 candidatos, cada um tem uma linha de pensamento e é somente você escolher. Agora escolha muito bem, viu? Eu queria pedir para vocês aí, escolha bem, porque se você escolher mal, eu vou me ferrar junto com você. Então escolha melhor. 13 horas e eu queria dizer para você que amanhã, se for assim a vontade de Deus, ao meio-dia eu vou estar aqui para apresentar mais programa A Hora do Povo. Eu desejo a todos vocês uma ótima tarde, fiquem com Deus, tchau, tchau.